oportunidade. Queridos, nesse ano Deus me deu uma palavra muito intensa para vivê-la, no final do ano, pensando a respeito do que nós caminharíamos, com a vertente que a nossa igreja de São Paulo ia caminhar. Deus então me deu uma palavra sobre um ano de recomeços. Entender que esse ano é um ano de recomeço. Agora você consegue entender a minha luta em estabelecer um tema como esse, quando todas as notícias que estava vindo aí uma outra onda de Covid, estava vindo uma outra vertente, não sei de onde, porque ia piorar. E você começa a ver a Europa fechando de novo. Eu falei, Deus, eu vou lançar um tema desse, e daqui a pouco, em vez de recomeçar, está tudo fechado de novo. São Paulo começou a ameaçar fechar tudo de novo, e começou a espaçar não sei o quê. E no meio da minha crise, para entender o que Deus falou, Deus me deu uma palavra: você crê nas informações que o mundo está dando ou na ordem que eu estou te dando? Então Deus me deu uma ordem, que esse ano é o ano do recomeço. Não importa o que vai acontecer, você vai recomeçar. Sabe? Não importa o que tem aí pela frente. Sabe? Se você aprender a viver esse recomeço na sua vida, entender que é Jesus que vai te ajudar no recomeço, eu creio que você vai experimentar coisas extraordinárias. Quando o apóstolo Jean me mandou o cartaz, né? Eu vi ele sobre toda a carne, né? Eu falei, puxa vida, né? Que gostoso. E Deus me trouxe um texto, e talvez aqui eu quero conversar hoje sobre um dos personagens que era especialista em recomeçar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. A partir do verso 14 diz assim: então se levantou Pedro, fala comigo, Pedro, com os 11 e ergueu a voz e advertiu a todos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e sonharão vossos velhos. E até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de termos o Senhor como nosso ativador, de termos o Senhor, ó Deus, como aquele que acredita em nós, está sempre disposto a nos dar um recomeço. Eu profetizo que esta noite é uma noite de recomeço na vida de tantas pessoas nesse lugar, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim: eu recebo a palavra do Senhor como uma semente, e eu declaro que esta semente não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um terreno preparado, adubado, afofado, para receber a semente e produzir segundo o propósito do Senhor. Assim será em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu costumo dizer que Pedro, para mim, era o crente sincero, mas sem poder. Eu vou repetir. Pedro, para mim, ele foi um crente sincero, íntegro, entretanto, sem poder. O episódio que nós lemos, ele me chama muita atenção, porque é a manifestação do que acontece quando um crente sincero é cheio de poder. A história de Pedro é uma história muito interessante, uma história de muita riqueza e de detalhes,
a sua experiência com o seu chamado, a sua experiência com Jesus, o seu aprendizado. Ele fazia parte do ciclo íntimo dos três que se agregavam a Jesus. Possivelmente poucas pessoas aprenderam tanto e receberam tanto, senão Pedro, juntamente com Tiago e com João. Pedro, então, teve o privilégio de ser discipulado mais intimamente, fazia parte de um grupo muito seleto dentro da vida de Jesus. Entretanto, quando você olha a vida de Pedro, você vai perceber que uma das características da vida de Pedro era a inconstância. A outra era a impulsividade. Pedro tinha muita manifestação da alma, apesar de estar com Jesus. Ai, meu Deus do céu, aqui eu vou começar. Não adianta você frequentar a igreja enquanto a sua alma falar mais forte do que o espírito. Não importa quem te discipula. Não importa quem te discipula. O problema não está em quem te discipula. O problema está em o que você faz com o discipulado que você recebe. Pedro foi discipulado por Jesus, gente. Não foi pelo apóstolo Jean. Não foi pelo apóstolo Djalma. Pedro foi discipulado por Jesus. E mesmo assim, diante daquele que tinha o maior poder e autoridade para transformar pessoas com a sua palavra, Pedro continuava sendo inconstante, Pedro continuava sendo impulsivo, Pedro continuava sendo carnal. Agora, a pergunta é, o que é que transforma um crente natural, sincero, genuíno, verdadeiramente, em alguém cheio de convicção? Levanta a mão e diga assim, está cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com Pedro nada mais era do que antes da experiência com o Espírito Santo. Pedro, embora com toda a sinceridade que ele vivia, com toda a franqueza de relacionamento, com toda a intensidade do seu coração, Pedro não conseguia vencer a sua alma. Pedro não conseguia vencer a sua carne. Eu gosto muito daquele texto de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 7, onde ele vai descrever a grande luta da carne, do pecado, com o Espírito. Paulo, em Romanos, capítulo 7, para mim é um compêndio ali, é uma história, onde Paulo fala dele mesmo, onde Paulo usa a pessoa dele como exemplo. Ele fala assim, quanto a mim, eu sei o que é certo. Eu estou falando de Paulo. Quanto a mim, eu sei o que é certo. Mas aquilo que é certo, nem sempre eu consigo fazer. Agora, aquilo que é errado, eu faço. Agora, se eu faço o que eu não quero, se eu faço o que eu sei que eu não devia fazer, e não faço o que eu sei que devia fazer, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que Paulo não era convertido, eu não estou falando que Pedro não era convertido, eu só estou dizendo que, embora fossem convertidos, existia uma luta interior dentro da carne, existia uma luta dentro dele, que fazia com que, ora ele fosse bom, ora ele fosse ruim, ora ele fosse crente, ora ele fosse cheio de fé, outra hora ele era inconstante, outra hora fazia declarações incríveis, outra hora era chulo, outra hora era grosso, sabe? Presta atenção, o que eu estou dizendo é que eu e você temos a mesma luta que Paulo tinha, a mesma luta que Pedro tinha. Não se trata de conversão ou não, não se trata de sinceridade ou não. O que está faltando em nós é uma experiência do Espírito Santo que vai mudar definitivamente a sua vida. O que falta é essa experiência genuína, verdadeira, sincera. Paulo diz, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas é o pecado que tem influência sobre mim. E Paulo chega ao ponto de, no último versículo do capítulo 7, se julgar um miserável. Miserável homem que sou, quem vai me livrar deste corpo mortal? Ele não está falando sobre a salvação, ele está falando sobre essa influência da carne. Quem vai me livrar? Ele começa o capítulo 8, fazendo uma declaração de refrigério. Ele diz, eu sei que nenhuma condenação, ouça bem, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, o fato de você ainda estar lutando entre a carne e o espírito, isso não condena você, só faz você se tornar fraco. Você não entendeu, eu vou repetir.
Estou te trazendo uma revelação. O pessoal separa o capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, Paulo, ele desnuda a sua própria vida, falando sobre a grande luta de não conseguir fazer as coisas certas e muitas vezes fazer as coisas erradas. Ele atribui isso à influência do pecado. Ele começa dizendo no capítulo 8, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz assim, esta influência do pecado não me condena mais. Aí ele continua dizendo, mas agora eu preciso começar a andar no Espírito. O que Paulo está tentando nos ensinar é que nós nunca seremos isentos dessa força do pecado, dessa força do erro. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito, ele se torna mais forte do que a força do erro, do que a força do pecado. E a única maneira de você não continuar sendo inconstante, de você não continuar sendo fútil, de você não continuar errando em coisas tão básicas, é quando você permite que o Espírito ele seja maior do que a alma. Deixa eu explicar para você. O ser humano é um ser trino. O ser humano, tá? Ele é espírito que habita num corpo e tem uma alma. O ser humano é um ser trino. Ele é espírito que habita no corpo e tem uma alma. Se você entender, só para você, a fim de ilustração, imagina aquelas três circunferências da Olimpíadas. Tá lembrado daqueles 3 símbolos da Olimpíadas? Né? Aquelas 3 bolas que se cruzam entre si. Se você olhar e imaginar 3 bolas, você vai ver que essa bola que cruza com essa. Elas convergem no meio. As 3 bolas encontram no meio. Agora imagina que uma bola chama-se corpo, a outra bola chama-se espírito e a outra bola chama-se alma. Esse é o ser humano. Tá? Esse círculo aqui é o seu corpo, esse círculo aqui é a sua alma, esse círculo aqui é seu espírito. Então você trabalha os 3. E há um meio de convergência onde o corpo, a alma e o espírito se encontram. Aquele meiozinho onde as 3 bolas se encontram, onde os 3 círculos se encontram. Qual é a nossa luta? A nossa luta é para quem é que nós vamos dar mais espaço. Você vai entender o que eu quero dizer. Toda pessoa almática demais, ela amplia o domínio da alma. E aquele ciclo da alma começa a tomar o ciclo do espírito. E aquela bolinha que devia ser do mesmo tamanho, ela começa a crescer. E toda vez que a sua alma cresce, o seu espírito emagrece. Eu vou repetir. Toda vez que a sua alma cresce, o seu ciclo, ele precisa invadir algo. Quando o ciclo da alma aumenta, diminui a influência do espírito. E vai sofrer consequência no corpo. Agora, todas as vezes que você se fortalece no espírito, o espírito cresce, a alma enfraquece e o corpo se torna saudável. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio, agora, depois da conversão, é saber que nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado, mas nós agora estamos lutando para ver quem é que tem maior espaço dentro de mim, a minha alma ou o meu espírito. E nessa pandemia, ficou muito claro que a maioria dos crentes tem uma alma deste tamanho e o espírito deste tamanho. Eu nunca vi tanta gente com medo. Por gentileza, não confunda prudência e medo. Eu não estou falando sobre ser imprudente. Eu estou falando sobre o pavor que tomou conta de tanta gente. E tantas decisões foram tomadas, não por prudência, mas por medo. E eu tenho uma notícia para te dar. O medo, ele exala um odor. Ouça, o medo, ele exala um odor. Se você nunca pensou nisso, eu vou lhe dar uma razão bíblica para você entender. Jó, capítulo 1, fala que Jó oferecia sacrifício pelos filhos por medo
dos filhos pecarem. Os filhos não estavam pecando. Mas ele tinha tanto medo dos filhos se perderem, que ele ofertava antes dos filhos pecarem. Quando tudo acontece na vida de Jó, ele diz assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Eu descobri algo. No mundo natural, o cão, o cachorro, ele fareja medo. Quem tem cão de guarda sabe. Quem já criou cão sabe. O cão fareja medo. O cão morde quem tem medo. O cão ataca quem tem medo. Só que no mundo espiritual, o cão também fareja o medo. Tudo que você tem medo, você libera um odor que atrai o diabo para fazer você viver aquilo que você temia. Porque o medo é uma antifé. Eu não estou falando sobre prudência. Eu estou falando sobre esse sentimento de pavor, de medo, que tem levado pessoas a desistirem, que tem levado pessoas a se matarem, que tem levado pessoas ao desespero total. Sabe por quê o medo é antifé? Porque aquele que entende o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem tem medo não entendeu o verdadeiro amor. Quem tem medo não entendeu que nós estamos debaixo de um amor. Quem nos separará do amor de Deus? A morte, a tribulação, a espada. Sabe, deixa para você, queridos. Sabe, uma das coisas terríveis que aconteceu nesse período é que o medo invadiu, entrou numa antifé. E esse sentimento de medo vai tornando as pessoas inconstantes. Uma das características da vida do cristão inconstante é essa hora, essa gangorra, de uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É gente que se move em função daquilo que tem. É gente que se move em função do sucesso ou do fracasso. Ouça bem, se você se move por causa de coisas ou por causa de pessoas, você é fraco. Se você se move por causa de situações, de coisas ou de pessoas, você é fraco. E o fraco é um prato cheio para o cão. Sabe quando você lê os heróis da fé, tá? E nós ouvimos hoje uma aula sobre a história de Abraão. Ele creu e ele estava certíssimo que mesmo que ele oferecesse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Ele não teve medo de perder o filho, porque ele tinha fé que Deus o ressuscitaria. Eu gosto de dizer que ainda que dentre os mortos, ainda que, embora ele não tenha morrido fisicamente, como o irmão disse, ele já tinha matado lá embaixo, no coração dele. Ele não tinha nenhuma dificuldade. Agora, querido, eu fiquei pensando, quando você tem uma experiência com o Espírito Santo de tal maneira, você mata qualquer pessoa, porque você já viu lá no céu o que vai acontecer depois. O problema é que quem não tem uma experiência com o Espírito Santo só vive daquilo que está vendo aqui na terra. E todo mundo que vê aquilo que está vendo aqui na terra se torna inconstante, porque não conseguiu acessar o céu. Todas as vezes que nós nos movemos nessa estrutura de carnalidade, todas as vezes que nós nos movemos por circunstâncias, todas as vezes que nós nos movemos e toda decisão que nós tomamos, porque alguém fez alguma coisa comigo, eu vou dizer para você, isso significa que você ainda precisa ser mais cheio do Espírito. Eu vou dizer algo para você. Tudo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Eu vou repetir. Tudo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Se você se move porque estão te elogiando, o dia que te criticam, você para. Se você se move porque a tua conta bancária está cheia, o dia que acabar a conta, você para. Se você se move porque estão aplaudindo, te dando tapinha nas costas, o dia que eles te criticarem, você para. Todas as pessoas que se movem por coisas, param por coisas. Todas as pessoas que se movem, sabe,
por recursos, param com recursos. Sabe qual o grande desafio de receber essa visitação sobre toda a carne? É ser tão cheio do Espírito, que não importa se eu tenho ou se eu não tenho, se eu fui elogiado ou se eu não sou elogiado, a força do Espírito me mantém. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, eu amo esse texto, amo, mas amo, é uma revelação na minha vida. Paulo diz assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês fizeram muito bem em ter renovado o cuidado de vocês comigo, mandando dinheiro. Eu estou feliz porque vocês lembraram de novo de mim. Que bom, mas eu tenho uma coisa para dizer, vocês acham que eu estou atrás do dinheiro de vocês? Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Eu não estou atrás daquilo que vocês têm. Filipenses capítulo 4, ele fala, eu não estou atrás daquilo que vocês têm, porque quanto a mim, eu já aprendi a viver com muito, eu já aprendi a viver com pouco, eu já aprendi a viver com muita coisa, com excelentes coisas ou com nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é, se tiver dinheiro, beleza, eu continuo. E se não tiver dinheiro, eu continuo do mesmo jeito. Se vocês decidiram me apoiar, bem legal. Se vocês não decidiram me apoiar, o problema é de vocês. Porque quanto a mim, eu não me movo pelo que eu tenho, eu não me movo pelo que vocês mandam, eu me movo porque eu creio em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Paulo em Filipenses diz assim, sabe, eu já aprendi a viver com muito, eu já aprendi a viver com pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se até o versículo 13 de Filipenses 4, Paulo fala que ele não depende, ele não anda pelo que as pessoas dão para ele, ou pelo que as pessoas deixam de dar. No versículo 14, ele fala em quem ele crê. No versículo 15, ele diz assim, todavia, vocês fizeram muito bem. Todavia, vocês fizeram muito bem em participar. Sabe por quê? Porque isso redunda em honra para vocês. Isso é crédito na vida de vocês. Paulo está dizendo assim, ouça, presta atenção. Não tente pensar que o dinheiro que você está me dando vai trazer algum benefício para mim. O dinheiro que está me dando traz benefício para você. Paulo vai falar, leia depois Filipenses 4. Paulo dizendo assim, eu não estou atrás do seu dinheiro, eu não estou atrás da sua dádiva, porque eu já aprendi a viver com muito ou com pouco. Entretanto, eu quero dizer para vocês que vocês fizeram muito bem em ter participado dessa hora. Sabe por quê? Porque isto vai redundar em crédito diante de Deus. E sabe como é que ele termina essa conversa? Ele termina dizendo assim, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vos recompensará em Cristo Jesus. Se por um lado Paulo está dizendo assim, não dê dinheiro porque vocês têm dó de mim, por outro lado, não me cobrem nada, porque vocês não deram dinheiro para mim, deram para Deus. Se Deus não resolver o teu problema, não serei eu. Paulo está dizendo o seguinte, eu não me movo se você dá dinheiro ou não, eu não me movo se vocês estão do meu lado ou não. O que Paulo está dizendo assim? Quando você está cheio do Espírito Santo, as circunstâncias em volta, elas não afetam o seu propósito. Se você foi revestido pelo Espírito que vem sobre a sua carne, essa é a proposta desse encontro. Se você se revestir do Espírito que vem sobre a sua carne, sabe que você vai sair daqui e pode amanhã ter uma bênção especial, mas pode também encontrar uma notícia incrível. A sua alegria não pode mudar, porque a sua alegria não está no êxito, a sua alegria está em quem cuida de você. Ser cheio de Espírito é essa constância de vida que assegura você a viver isso. E na verdade, voltando ao nosso personagem central, o apóstolo Pedro, ele era um crente sincero. E quando você olha a história de Pedro, você vai entender. Como é que Pedro encontra com Jesus? Num dos dias mais difíceis da sua vida. Pedro encontra com Jesus em que situação?
Pedro encontra com Jesus no momento em que ele era um empresário de pesca. A Bíblia diz que ele era um empresário de pesca, ele, seus irmãos, seu pai. Eles tinham uma empresa de pescaria. E como uma empresa de pescaria, ele tinha alguns compromissos a quitar. Entenda que Pedro era um empresário. A gente chama isso de pastor de mercado. Então, eu estou criando um grupo na nossa igreja. Eu estou ordenando, ouça bem, pessoas a serem pastores de mercado. Eles não cuidam de ovelhas, eles cuidam de coisas para Deus. Eu estou empoderando ele, porque pastor é que cuida de algo. Pastor de ovelha cuida de ovelha. Pastor de mercado cuida de mercado. E quando nós entendemos que essas pessoas estão empoderadas por Deus para cuidar de coisas, além de pessoas, são pessoas que têm habilidade, receberam habilidades para mexer com isso. São pessoas que pastoreiam na igreja também, mas têm um dom especial para mexer com algumas coisas. Pedro, ele era um pastor de mercado, agora ele se tornou um pastor de ovelha. É isso que é a proposta. Agora você vai deixar de ser um pastor de mercado, vai deixar de cuidar de coisas do mercado para cuidar de pessoas. Mas Pedro encontra Jesus num dos momentos mais difíceis da sua vida empresarial. Pescou a noite toda, fez tudo que sabia e não pescou nada. Sabe aquele dia que dá tudo errado no teu negócio? Eu fui empresário por 26 anos. Eu tive 5 empresas e quando Deus mandou parar, eu tinha mais de 300 funcionários. Então não era nada pequeno. Quando Deus me pediu para parar, eu tinha mais de 300 funcionários. Eu trabalhava com construção civil, tinha marmoraria, tinha uma série de coisas. Então eu tinha bastante coisa. Sabe aquele dia onde você faz tudo o que você sabe? Você usa toda a habilidade que te deu, todo o conhecimento, todo o estudo, e assim mesmo não resolve nada? Esse era o dia de Pedro. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Sabe aquele dia que você não quer ver nem a sua esposa? Porque se ela perguntar como é que foi seu dia, você vai querer dar uma voadora nela. Você não está querendo falar sobre negócio, não está querendo falar sobre nada. Sabe aquele dia de fracasso? Esse foi o dia de Pedro. O dia ruim, não pescou nada. Um fracasso total. Estava lavando as redes, tentando lidar com o fracasso. Agora, não só Jesus chega até ele, como traz um monte de gente para ver o dia ruim dele. Sabe aquele dia que você está tentando se esconder de todo mundo, aí aparece Jesus e se expõe para todo mundo? É um fracassado mesmo. Mas eu vou falar para você, o dia que Jesus trouxer uma multidão para ver o seu fracasso, é porque ali começa o seu futuro. Jesus nunca vai expor o seu fracasso se ele não tiver um propósito para você recomeçar. Eu vou repetir. Jesus nunca vai expor o seu fracasso se por trás desse momento ele não tem um momento para que você possa recomeçar. E assim começou o ministério de Pedro. Num dia onde ele teve que assumir o seu fracasso para começar a viver o seu sucesso. Tem certas coisas na nossa vida que enquanto você não admitir o seu fracasso, você não consegue viver o seu recomeço. Enquanto você não entender e assumir o seu fracasso, Deus não pode te dar um recomeço. E é por isso que algumas vezes na nossa vida, quando a coisa está muito ruim, e você acha que está ruim, e fica pior, é porque você ainda está tentando administrar alguma coisa. Porque quando você chega no fundo do poço, onde não tem mais descer, aí Jesus pode te levantar. Há uma teologia barata de que dentro de você tem força para você vencer.
Sem Deus, pé, 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 graça barata, nojenta, desgraçada. A força que está dentro de você é só quando você é cheio do Espírito Santo. Não tem força no homem, não tem força no homem suficiente que vai sustentá-lo sem o Espírito Santo. Pedro recomeça num dos piores dias da sua vida. A partir daí, Pedro se entrega ao ministério. Pedro começa a sua vida ativa ministerial. Obrigado. Durante toda a história de Pedro com Jesus, agora Pedro teve uma experiência com Cristo. Pedro está andando com Cristo. E aqui, eu vou dizer, essa para mim é a fase da grande maioria da igreja. Teve uma experiência com Cristo, ouve os ensinamentos de Cristo, tenta ser o melhor possível, mas vive a gangorra do alto e baixo. Para mim aqui, está a maioria dos cristãos. Para mim aqui, desculpa a franqueza, está a maioria de cada um de nós. Uma experiência genuína, verdadeira, transformadora, mas que muitas vezes não é suficiente para nos manter firmes, constantes e abundantes. Eu não estou negando a sua experiência. Eu só estou dizendo que essa experiência, sem o preenchimento do Espírito Santo, é um alto e baixo. E você pode fazer o que você quiser. Você vai ver isso. Queridos, eu nasci para ser bonzinho. Deixa eu contar uma história para você. Na hora que eu nasci, Deus botou um carimbo dentro de mim e falou assim, ó, você vai ser bocó, besta, bobo. Você vai ser tolo. Todo mundo vai fazer coisa ruim para você e você ainda assim vai... Eu não estou querendo fazer graça para você, não. Realmente, eu não sei porquê. Eu fui constituído para não brigar. Eu não consigo discutir. Eu não consigo brigar. Eu odeio brigar. Eu dou um boi para não entrar na briga. E se alguém me jogar dentro da briga porque eu estou desavisado, eu dou a boiada inteira para sair. Eu poderia contar para você aqui a noite toda quantas vezes eu dei. A minha mulher quase me mata por causa disso. Assim, eu fui constituído, eu não consigo, eu detesto brigar. Tem hora que eu fico com raiva que eu não brigo. O meu nome, Djalma, a origem dele é pacificador. Pode uma coisa dessa? Como é que o cara desse vai brigar? O cara, para fazer eu brigar, ele tem que ser muito ruim, cara. Mas muito ruim. Assim mesmo, depois que eu brigo, eu me arrependo. Eu fui construído dessa forma. Eu me recordo tantas vezes, me lembro, sabe, meus irmãos pintavam e bordavam comigo. Me empurrava. Um dia, que eu lembro, um dia. E todo mundo fala isso. Eu perdi a paciência, eu empurrei a minha irmã. E a minha irmã bateu com essa área aqui, ó, próximo do órgão dela aqui. Ela bateu num canto. Aí eu pensei, pelo amor de Deus, me perdoe. Ela tinha me perturbado, ela já tinha me puxado o cabelo, tinha feito tudo que você pode imaginar. Eu só empurrei ela. Querido, eu passei um mês pedindo perdão a ela. Porque eu empurrei ela. Eu não fui nasci para isso. Pedro era o contrário, Pedro era brigão. Mas eu fico perguntando, isso é controle do espírito ou é manifestação da alma?
E eu descobri que muito dessa passividade não tinha a ver com o espírito, tinha a ver com a covardia. Tinha coisas que não era para eu abrir mão. Então não estou falando só daquele que briga, estou falando daquele que abre mão. Agora, o que é que faz uma pessoa perder? Ou porque é briguento demais, ou porque é frouxo demais. A falta de ser revestido do poder do Espírito Santo. A falta de não estar cheio do Espírito Santo. Pedro era essa pessoa inconstante. Pedro era capaz de fazer uma declaração, e Jesus disse assim: Pedro, quem te revelou não foi carne, não foi sangue, mas foi o céu que te revelou. Minutos depois, ele faz outra declaração, em outras palavras, Jesus diz assim: agora quem te revelou não foi o céu, não foi a carne, foi o capeta. Aparta-te daqui, Satanás. Eu vejo Satanás em você. Em questão de minutos, Pedro era capaz de vir do céu com uma revelação e vir do inferno com outra revelação. Você está rindo? Eu e você fazendo a mesma coisa em áreas diferentes. Nós temos atitudes fantásticas de fé e desprezível de carnalidade. A gente acerta na bola preta no centro do alvo. Em seguida, você consegue fazer uma droga de 1 quilo certinho. Nem 1 grama mais, nem 1 grama menos. Você consegue fazer, sabe, aquela porcaria 100% que é irreprovável, de tão ruim que foi. Agora, o que é que faz uma pessoa ser assim? Não é falta de experiência com Deus. Não é sinceridade em seguir a Deus. É que a nossa alma ainda deu espaço demais. E a nossa carne não foi cheia do Espírito Santo. Pedro tinha esses momentos impressionantes. Mas eu quero começar a caminhar para você que, embora Pedro tivesse essas subidas e descidas, essa sinceridade de servir a Deus e essa impulsividade, houve um momento na vida de Pedro. Houve um momento na vida de Pedro. O momento mais decisivo da vida de Pedro. Em que Pedro foi testado. Assim como o irmão falou, Deus nos prova. Que Pedro foi testado. E eu tenho uma notícia. O texto está lá em Marcos capítulo 14, João capítulo 21, não vou ler o texto. Mas eu vou passar para você algumas verdades. Principalmente o texto de Marcos capítulo 14. Existe uma sequência de atitudes, de ações, que você vai perceber, e eu chamo essas ações de ladeira abaixo. Marcos capítulo 14 começa a contar a história de Pedro ladeira abaixo. João capítulo 21 começa a contar a história de Pedro ladeira acima. Você vai ver que em Marcos 14, Jesus está ali preparando a ceia. Jesus chama os seus discípulos para a ceia. E ali naquele momento ele fala sobre o traidor, ele fala sobre isso. E Pedro então se manifesta ali, Marcos 14, 27 em diante. Ele vai dizer assim: Senhor, essa corja toda aí, ó, vale nada. Agora eu, mas fica tranquilo. Eu vou com o Senhor para a cruz. Eu nunca vou negar o Senhor. Deixa eu falar para você. O primeiro degrau da ladeira abaixo, o primeiro degrau que te leva à falência, à queda espiritual, é quando, depois de não dar vazão a ser cheio do Espírito Santo, você não dá atenção aos sinais. Eu vou repetir. Cuidado quando você não dá atenção aos sinais que estão te empurrando ladeira abaixo. São só sinais. Mas eu descobri uma coisa. Eu mexi com construção civil. Tá? 26 anos, acabou me dando um olho. Não sei quem mexe com construção civil. Tem alguém que mexe com construção aqui? Engenheiro, teste obra, vai entender. Já me deu um olho. Eu chego num lugar e a primeira coisa que me incomoda é quando eu vejo uma parede fora de esquadro.
É quando eu vejo um quadro torto. 26 anos olhando isso. E uma coisa que eu aprendi na construção é que quando um pedreiro preguiçoso, um engenheiro irresponsável, um construtor sem noção, ele não dá atenção ao primeiro milímetro da ausência de esquadro, quando no final da parede o esquadro é aquilo que faz 90 graus certinho, quando você não alinha o esquadro no início, você vai ter um grande desvio no final. Eu vou repetir. Todas as vezes que você não alinha o primeiro milímetro fora do esquadro, e você acha, é só 1 milímetro. É só 1 milímetro. Não tem problema nenhum. Quando você não dá atenção ao primeiro aviso que a sua parede está torta, no final você vai ter 1 metro de distância. Jesus avisou Pedro: Pedro, você é prepotente. Pedro, você não se conhece. Pedro, você acha que você é melhor do que você acha que é. Pedro, você acha que você é mais forte do que você é. Pedro, cuidado, que a sua prepotência é o primeiro degrau para te derrubar. E aqui, eu quero começar a falar com você de maneira bem direta, se eu não falei até aqui. Quando você não dá atenção aos primeiros sinais de esfriamento espiritual, quando você não corrige no início, isso vai virar um desastre na sua vida. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou pecar. Mas quando você sai de casa e você percebe que os seus olhos começaram a olhar para o sexo oposto e admirar mais o corpo daquela pessoa do que devia, quando você entra no seu local de trabalho e aquele cidadão que tem tudo que seu esposo não te dá, convida você para tomar um café, e você vai, e o teu coração começa a aquecer, e você não volta atrás, Quando você entra no teu escritório, homem, e uma moça desavisada está começando a mostrar demais, não sei porquê, virou onda agora mostrar decote, como nunca antes. Quando você começa a olhar demais para a parte de baixo do corpo de uma mulher, você ainda não pecou, mas os seus olhos estão te caminhando para lá. Se você não der atenção aos primeiros avisos, Jesus falou: Pedro, você é prepotente. Você pensa de você mais do que você acha. Você pensa de você mais do que convém. Pedro, você não é essa bola toda. Pedro, você não é esse crente que você acha que você é. Pedro, atenção. Sabe o que Pedro faz? O senhor está errado, Deus. Eu sou muito crente. Pode vir a aprovação que for. Ei, queridos, presta atenção. Se você acha que você é crente demais, cuidado. Porque o que vai te manter não é o quanto você acha que é crente, é o quanto você está cheio do Espírito. Só para você entender, meu primeiro ponto do ladeira abaixo. Eu vou dar essa água para o apóstolo Jean. Vem aqui, ele faz só aqui embaixo. Apóstolo Jean. Tá? Ó, estou dando uma água de presente para você. Ó, tá vendo? Lê o rótulo aqui, ó. 99% puro. 1% contaminada. É sua. Você bebe? Mas por quê? Porque tem 1% de impureza. Ué, mas tem 99% puro. Mas o 1% compromete. Se você não bebe essa água, por que Jesus vai te engolir?
Se você não bebe essa água, por que você acha que você vai ser tolerado com as tuas imprudências, com os teus pecados e com o teu 1% de impureza? Mas é só 1%. É só esse pecadinho aqui. É só a internet que eu olho. Eu nunca traí minha esposa. Mas, às vezes, ela passa tanto tempo longe de mim que eu preciso me... Aí meus olhos vão para aquele lugar. Oh, você está rindo? Desculpa, eu estou debaixo do manto profético. Aqui onde eu estou, eu garanto que está cheio de gente que vê pornografia. E você acha que Deus vai ter que te engolir? Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando Jesus te avisa, é porque Ele acredita no seu recomeço. Quando Jesus avisou Pedro, é porque Ele sabia que Pedro tinha chance de recomeçar. Eu não estou aqui com o ministério da acusação, eu fui chamado para o ministério da reconciliação. Mas eu preciso primeiro que você se enxergue. Porque se não houver quebrantamento, não há arrependimento, não há reconciliação. E sem reconciliação, não há recomeço. Marcos capítulo 14. Você vai ver para mim o primeiro degrau da última atacada do fracasso de Pedro. É quando ele é avisado. Depois disso, você seguir o texto um pouco mais, você vai perceber que o primeiro degrau que Pedro desceu foi esse degrau da prepotência, de não dar atenção, de achar que era crente demais, de achar que era forte para vencer o pecado sozinho. Ei, presta atenção, eu estou aqui dizendo para você, se você está vivendo um tempo onde tem coisas que você não suporta, busca ajuda logo, porque daqui a pouco esse degrau vai trazer outro degrau, que vai trazer outro degrau, que vai trazer outro degrau. E quando você busca ajuda, não estou falando só vir à igreja, ouvir uma mensagem, não. Você precisa procurar pessoas que te ajudem a sair desse lugar. Porque Pedro não deu atenção. O segundo momento que aconteceu na vida de Pedro, o segundo degrau que desceu a vida de Pedro, que depois que você não dá atenção aos pequenos, aos primeiros sinais, aos segundos avisos, você começa a perceber um enfraquecimento da sua vida espiritual. Em Marcos 14, primeiro Pedro é avisado. Segundo, Jesus convida Pedro a orar com ele por 1 hora. Pode ver que em seguida é o segundo ponto. Ele convida Pedro para ficar com ele por 1 hora. O que Jesus diz? Pedro, nem por 1 hora você pode ficar comigo. Porque quando você começa os pequenos desvios, também você começa a perder o desejo e o prazer de estar com Deus, na presença de Deus. Você para de ler, você para de orar. O segundo degrau da falência de Pedro foi que Pedro diminuiu, Pedro perdeu a paixão pela vida de devoção. Pedro não orava mais, Pedro não conseguia ficar acordado. Qualquer coisa mantinha Pedro aceso. Pedro era capaz de arrancar a cabeça, a orelha de um cara, mas era incapaz de orar. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: por mais que você seja um guerreiro, querendo defender o Evangelho, se você não tem uma vida devocional, isso vai te levar ao fracasso. Depois, se o primeiro degrau de Pedro foi não dar atenção aos primeiros sinais, o segundo degrau de Pedro foi de relaxar com a vida espiritual. O terceiro degrau de fracasso de Pedro são as iniciativas sem o discernimento. A Bíblia diz que quando Jesus desce daquele lugar de oração, ele fala para as pessoas assim: vamos sair daqui, porque o traidor está vindo. E aí quando chega o traidor, um dos soldados que ia levar Jesus, Pedro tem uma iniciativa fantástica. Ele pega uma espada e corta a orelha de Malco. Jesus diz: Pedro, tu és muito carnal. Você acha que se eu não quisesse, mandaria uma legião de anjos e eles me defenderiam?
Pedro, eu não preciso de iniciativa de pessoas carnais. Pior do que você fazer coisas erradas é você ter iniciativa sem discernimento. O fato de Pedro não entender, não discernir, levou Pedro mais um degrau abaixo. Quarto degrau. Já eu vou começar a dizer como é que Deus restaurou Pedro. Quarto degrau. Depois que você não dá atenção aos sinais, depois que você diminui sua carga devocional, depois que você começa a ter iniciativas, mas sem uma vida espiritual, você começa a iniciativa por conta própria. A outra coisa que você faz é que você vai se distanciando de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou preso, Marcos 14. E a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Ouça, à medida que você não dá atenção aos sinais, você vai distanciando. Tem mais um degrau antes de Pedro negar. E esse é o mais perigoso. Depois que você não deu atenção aos sinais, depois que você enfraquece a sua vida devocional, depois que você começa a ter iniciativas da alma para tentar se manter espiritualmente, depois que você começa a seguir Jesus de longe, o próximo passo é se associar a quem não devia se associar. A Bíblia diz que Pedro entra no lugar onde as pessoas escarneciam de Jesus. Pedro entra no lugar e começou a se associar. Ele sentou na roda dos escarnecedores. Degrau. Chegou um tempo em que Pedro não tinha mais sustentabilidade. Pedro negou. E a Bíblia diz que quando ele negou, ele chorou amargamente. Só que eu gosto mais do texto de Lucas, meu pastor. O texto de Lucas diz, eu gosto disso. Jean, rapidinho, vem cá. Eu já vou concluir. Você está recebendo essa palavra? Aqui está Pedro. Pedro está aqui, ó, negou 3 vezes. Aí está Jesus passando, a Bíblia diz em Lucas, que Jesus passou, e a Bíblia diz, e virando-se o Senhor. Eu gosto dessa expressão. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Está aqui, Pedro negou. Quando o galo canta 3 vezes, ele começa a chorar. Aí Jesus passa e olha para ele. E segue em diante. Um dia eu perguntei, Senhor, o que o Senhor queria dizer com aquele olhar? Porque se fosse a minha esposa, ela ia dizer assim, eu te avisei. Só que Jesus não é a mesma. E Deus me falou. Você quer saber a resposta? Quando Jesus ressuscita e aparece para Maria Madalena, ele fala assim, vai, diz aos discípulos, mas diga especificamente a Pedro que eu voltei e tem solução para ele. Não importa quantos degraus você desceu, que te paralisou, neste ano, Jesus quer recomeçar a sua vida. E essa mensagem não tem poder de acusação, mas de conscientização. Porque quem está aqui não está olhando, o Jesus que está aqui, não está olhando, condenando por que você está vivendo. Mas ele está olhando, dizendo, se você quiser, tem um recomeço para você. Não importa o quanto você tenha descido de degraus, não importa onde você está, nesta noite, o Jesus que olhou para Pedro está olhando para você. E o olhar dele é,
eu vou voltar e vou te dar um recomeço. Agora, quais são os passos de Jesus para você recomeçar? E aí eu termino. João capítulo 21. A Bíblia diz que Pedro está pescando. Pedro estava pescando. Aí Jesus aparece no mesmo cenário, na mesma praia, onde ele apareceu a primeira vez para Pedro. Eu vou repetir. Pedro estava triste, Pedro estava angustiado, Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Pedro havia caído em si. Pedro havia entendido que ele precisava de uma transformação. Agora está lá Pedro lidando com a sua frustração, com a sua queda. Aí Jesus aparece no mesmo lugar que ele apareceu para Pedro, no dia que Pedro tinha fracassado. Eu tenho uma notícia para te dizer. Jesus é especialista em trazer você para o mesmo lugar que você começou quando havia fracassado. A igreja de Jesus é a praia de Tiberíades, que você começou quando aceitou Jesus. E esta igreja é a mesma que vai te ajudar a recomeçar. Você não recomeça se você não voltar ao lugar do encontro original. Jesus vem para o cenário em que Pedro havia se convertido. No mesmo cenário, no mesmo lugar, na mesma praia. E sabe o que me chama a atenção? É que ele dá a mesma ordem. Como é que Pedro experimentou o poder para começar? Jesus falou: Pedro, lance a rede. Quando ele começou lá naquele dia do fracasso dele, quando ele encontrou Jesus, aí Pedro falou assim: tentamos a noite toda, não pescamos nada. Fala comigo, mas sobre a sua palavra. De novo, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. E naquele dia, ele teve tantos peixes, que ele teve que pedir pessoas para ajudar. Agora Pedro, depois de 3 anos e meio, fracassa. Aí Jesus aparece no mesmo lugar e grita: tem peixe aí? Tem não, Senhor. Aí Jesus diz: lança a rede novamente. Não, você não entendeu. Jesus diz: lança a rede novamente. A ordem de Jesus nessa noite é: não importa se você viveu mais uma noite de fracasso, e se agora, depois de tanto tempo, você está no último degrau, Jesus aparece nesse mesmo cenário, fala para você: lança de novo a rede. Em outras palavras, recomece. Porque para Jesus não tem causa perdida. Jesus é o Jesus do recomeço. Fique em pé, por gentileza. Agora, por gentileza, Ministério de Adoração, se quiser subir. Vamos terminar com o diálogo de Jesus para Pedro. O que Pedro faz depois que ele é convidado a recomeçar? A primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele se lança ao mar e nada em direção a Jesus. Como é que terminou a história de Pedro? Se distanciando de Jesus, seguindo Jesus de longe. Agora Jesus aparece e agora a distância que ele estava, Jesus diz: vem Pedro,
A Bíblia diz que Pedro se lança no mar. E ele começa a nadar em direção a Jesus. Essa noite, Jesus está convidando você a voltar. Ouça, Jesus está te convidando para recomeçar. E essa é uma noite de você dar um passo em direção a Jesus. E sabe o que Jesus vai perguntar para você? Uma pergunta extremamente simples. Porque é tudo que ele precisa saber. Ele não pergunta, Pedro, você é vitorioso? Eu sou, Deus. Você é forte? Não, eu sou. Não. Jesus só faz a pergunta. Eu só preciso ouvir uma coisa. Apesar de todas as suas falhas, apesar de todo o seu fracasso, apesar de toda a inconstância, você ainda me ama? Essa é a pergunta. Jesus está falando assim, eu só preciso que você não perca o amor por mim. Porque é esse amor que vai te ajudar a recomeçar. Ouça, queridos, ainda que você tenha chegado no fundo do poço, eu sei que dentro de você existe um profundo amor por Jesus. E talvez seja isso que esteja te condenando. Como é que você consegue amar a Jesus e fazer tantas coisas erradas? Eu tenho a resposta para te dar. É porque ainda não era a hora de você ter uma experiência profunda. Mas essa noite é noite onde Jesus te chama de volta. Porque Ele tem um recomeço para você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pastor, a nossa conferência tem a ver com o Espírito sobre toda a carne. Você achou que eu ia chegar aqui, pular, gritar, falar em línguas? Não. Eu vim aqui dizer para você que ser cheio do Espírito Santo vai passar por um processo de conscientização de que você ainda não é. Por favor, ser cheio do Espírito Santo não é pular, gritar, falar em línguas. Por gentileza, essa é a manifestação do Espírito. Eu vou repetir. Ser cheio do Espírito Santo não é entregar uma profecia. Ser cheio do Espírito Santo não é saber pregar bem. Ser cheio do Espírito Santo não é saber cantar bem. Ser cheio do Espírito Santo não é animar um auditório para euforia pentecostal. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida íntegra, que o mundo não te seduz. Você não é cheio do Espírito Santo para que as pessoas vejam que você é cheio do Espírito Santo e você tem poder para orar, profetizar e pregar. Ser cheio do Espírito Santo é ser capaz de, por causa desta plenitude do Espírito Santo, você para de descer degraus e começa a subir degraus na direção dele. Ser cheio do Espírito Santo não é o que você vai fazer quando está com o microfone na mão. É o que você vai fazer quando você está no seu quarto, quando você está convivendo com a sua esposa. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mais que uma manifestação exterior, é uma mudança interior. As pessoas entendem que ser cheio do Espírito Santo é ter os dons do Espírito. Os dons do Espírito são ferramentas do Espírito. Mas ser cheio do Espírito é ter o caráter do Espírito, é ter o Espírito impresso dentro de você. E ainda que você não tenha alguns dons em operação, porque dons são ferramentas, a sua vida continua sendo aprovada. E se Jesus voltar hoje, Ele vai dizer assim: você não profetizou, você não cantou, você não pregou, mas esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E a sua vida e o seu comportamento, nele eu tenho prazer. Entenda, ouça, por favor, só um minutinho. Ouça, deixa eu falar para você. Quando Deus falou isso a respeito de Jesus, esse é meu filho amado, nele tenho prazer, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha pregado nenhuma mensagem. Mas o que agradava a Deus não era o que Jesus fazia, mas quem Jesus era. Ser cheio do Espírito Santo não se avalia pelo que você faz, se avalia por quem você é.
Eu não sei o que vai acontecer com os outros pregadores. Daqui a pouco eu termino aqui e vou para outro canto. Mas a minha parte, meu encargo hoje, foi dizer para você: você pode ser um crente sincero, como Pedro era. Você pode ter sido discipulado pela melhor pessoa possível. Mas essa vida de gangorra, de alto e baixo, essa vida de inconstância, é fruto de uma ausência de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Que mais do que o reteté que vai sair da sua boca, o reteté que muda o seu interior, que vai fazer você andar no Espírito Santo. E nessa noite Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Quando você veio para Jesus, você veio para um lugar como esse, na igreja. E hoje é noite de reconciliação. Quando Pedro volta para Jesus, quando Pedro declara o amor dele por Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus chega e diz assim: Pedro, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do dunamis, do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, um vento entra naquele lugar, e Pedro é cheio do Espírito Santo. Agora eu termino onde eu comecei. Atos capítulo 2. Levantando-se Pedro, ele disse: varões israelitas, olhai para mim. Isso que vocês estão vendo não tem nada a ver com bebida natural. Ninguém está bêbado aqui, porque ainda é muito cedo, mas nós estamos cheios do Espírito Santo, porque foi isso que foi profetizado por Joel. Nessa noite o Senhor quer te encher do Espírito Santo, não para que você manifeste cura, poder, mas para que você seja transformado, para gerar prazer nele. Eu sinto de Deus de fazermos um ato profético de entrega e rendição, reconhecimento. É uma noite de quebrantamento. Talvez você não vai voltar tão feliz para casa como se você estivesse pulando, gritando. Eu não quero que você volte feliz, eu quero que você volte transformado. Feche seus olhos. Eu não sei quantos degraus você desceu. Eu não sei o quanto você se distanciou. Mas eu sei que o Jesus que olhou para Pedro está olhando para você. O Jesus que apareceu para Pedro no mesmo lugar onde ele começou está aparecendo para você hoje aqui. E Jesus está dizendo: lança a rede novamente. Recomece. E se você é uma das pessoas que precisam dessa experiência,